Inscreva-se para ajudar o canal a crescer e continuar recebendo conteúdo de qualidade. Se puder, também dê like e compartilhe. A nossa classificação agora é baseada em todos esses dados que foram passados anteriormente. Nós temos simplesmente 3 categorias. Não tem como simplificar mais do que isso. A primeira categoria, solos que podem ser escavados com auxílio de equipamentos comuns. Nós temos o exemplo de trator de lâmina, motor scraper, pás carregadeiras e só. Você consegue botar o seu equipamento e começar a escavar. Esse é o solo de primeira categoria. O que é que muda dele para a segunda categoria? Bom, na segunda categoria, são solos um pouco mais consistentes. Então você não pode simplesmente pegar esse equipamento e começar a cortar. Você precisa realizar um desmonte prévio. Então olha só, são materiais removidos com os equipamentos, mesmo os equipamentos anteriores, porém, como ele tem uma maior consistência, exige um desmonte feito com escarificador ou emprego descontínuo de explosivos. Descontínuo de baixa potência, né? E dependendo do tipo de solo, né, acaba sendo mais fácil. Se você fosse usar muito escarificador, você demoraria muito tempo. Então, às vezes, você utilizar o explosivo acelera, tá, o processo de escavação. Esse processo ele se torna mais caro, tá, do que a primeira categoria. Imagina a seguinte situação. Na primeira categoria você chega e escava. Na segunda categoria, né, você tem o solo, você vai passar com o seu trator fazendo a escarificação disso aqui. A gente vai já ver como é que isso acontece. E aí depois você tem que voltar com o trator e passar com ele de novo, escavando esse material. Só de você imaginar que você teve que passar 2 vezes para escavar uma mesma quantidade, né? Só a hora máquina você já tem um custo maior. Para cada categoria você tem um custo cada vez maior. Terceira categoria e última, materiais de elevada resistência mecânica. A gente está basicamente falando aqui de rocha. Só podem ser tratados com o emprego de explosivos de alta potência, né? Aqui, pessoal, entra corpo de bombeiros, exército, tá? Uma equipe especializada em explosivos de alta potência, então acaba sendo muito mais caro, tá, do que as categorias anteriores. Então, se a gente fosse fazer uma classificação rápida aqui, né, o primeiro tem um custo, o segundo aí vai ter um custo, tá, 2, 3 vezes maior do que o primeiro, e o terceiro vai ter um custo aí muito superior aos 2 anteriores, tá? Pelo menos aí umas 5 vezes superior ao primeiro, tá? Botando numa escala aí, dessa forma aqui. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo, tá, de escavação de solo de segunda categoria. Preste atenção que ele está dando ré, tá? Nosso trator. E aí, atrás dele, tem umas garras que são chamadas de rippers, né? Ou foices, enfim, tem vários nomes, tá? Mas são como se fossem umas garras que ele baixa elas, começa literalmente a rasgar o solo, só para realizar o desmonte desse solo. Então vejam que a lâmina está para cima, ele está só fazendo a escarificação do solo lá com as garras, tá? Dá para enxergar bem aqui atrás, ó. Opa, agora deu zoom, dá para ver, tá vendo? Levantou agora as garras, tá vendo? E ele vai retornar e agora ele vai realizar a escavação. Então, ele primeiro fez o desmonte prévio, né? Usou o escarificador, agora ele vai voltar que, como o material está solto, agora ele vai realizar o corte. Se ele não fizesse isso, pessoal, na hora que ele baixasse a lâmina, ele ia cortar muito pouco material. Mas agora ele consegue cortar uma quantidade bem maior, tá, desse material. Eu só quero esperar mais um pouquinho até o final, onde ele vai mostrar... Ó, ele está executando corte e transporte, né? Ó, corte, ele está carregando o material na própria lâmina e está transportando. Daqui a pouco ele vai levantar um pouquinho a lâmina e ele vai começar a fazer a descarga e espalhamento desse material. Agora, é possível ver, né, que já está diminuindo a quantidade de material na lâmina, né? Ele levantou um pouquinho e ó, já fez aí a descarga e espalhamento do material. Agora ele vai voltar lá para o início e repetir todo esse processo. Então, aqui nós entramos na importância econômica da classificação, disso que acabamos de ver. Então, a primeira coisa, ó, horas de equipamento. Nós podemos utilizar o mesmo equipamento em categorias diferentes, né? Acabamos de ver isso, inclusive. O mesmo trator, né, que é utilizado em segunda categoria, também é na primeira. Só que se você não faz a classificação correta, se você fala que é a primeira categoria, né, coloca no seu orçamento um custo para a primeira categoria e quando chega no local é segunda categoria, você vai ter prejuízo, porque você vai demorar 2 vezes o tempo para fazer a mesma escavação, né, de um mesmo volume, sendo de categoria diferente. Nós temos aqui uma proporção aproximada, né, considerando a primeira categoria como 1, a segunda é 2 vezes, né, e a terceira é 6 vezes. Exige-se, né, que o classificador tenha uma farta experiência e bom senso, claro, né? E quando encontrar 3 categorias, né, em alguma região, pode acontecer, você encontrar a primeira, segunda, terceira categoria, você arbitrar volumes aí a serem pagos, tá? Claro que essa arbitrariedade, ela deve acontecer com muita consciência, já que isso vai impactar diretamente no orçamento.
para se vencer licitação, para se manter, porque você tem fiscalização, né, de obra. Então é muito importante que esses volumes arbitrados, tá, sejam muito próximos aí ao real. Por isso, né, que exige-se muita experiência do classificador. E aí, claro que existem críticas, né, porque são volumes arbitrados por uma pessoa, né, mas não se entra aí no mérito do avaliador. Nós ainda não conseguimos ter uma tecnologia absurda, né, que consigamos aí, de alguma forma, muito mais eficiente definir as 3 categorias, tá, de uma forma melhor do que essa aqui. E aí, olha só, dentro dessas classificações, né, que nós vimos aí, né, como é que a gente vai saber que tipo de solo a gente tem, né, em cima, embaixo, né? No manual de pavimentação do DENIT, ele recomenda, tá, que sejam feitos furos aí de no mínimo 1,5 m abaixo do grade da via. Então você já sabe o que é grade, né? Eu preciso saber pelo menos 1,5 m o que é que tem abaixo, para eu realizar ali a construção de uma estrada e a pavimentação. E eu posso fazer de várias formas diferentes. Claro que para uma estrada você vai usar esses primeiros aqui que são mais simples, tá? Você não vai entrar nesses últimos, mas a gente está vendo, né, a forma, né, que a gente tem de avaliar o solo, então vamos ver todas elas. Então nós temos aqui o trado manual, esse primeiro. Ele não vai ser recomendado quando você passar de 3 metros de profundidade, tá? Ele perde eficiência. Ah, professor, mas eu já vi gente aí que perfurou 30 metros, já, realmente. Eu já vi gente perfurar poço, tá, de água aí, mais de 50 metros com trado manual. Só que a pergunta do cara, quantos dias ele demorou? Pô, para construir uma estrada, tu não tem esse tempo todo, tu não tem dias. Então, não tem eficiência, né? Para ali até 2 metros, tá? É tranquilo. Se a profundidade for maior, se você precisa de um número maior de furos em profundidades maiores, aí ele já não é mais interessante. Aí o interessante é você trabalhar com esse daqui, que é um trado acionado por motor. E ele precisa 2 pessoas para operar, tá? Uma desse lado e uma desse lado, para fazer o esforço para baixo, né? E quando puxar, né, ele já traz o solo, né, escavado para cima. E aí nós temos aqui, ó, o trado rotativo montado sobre caminhão, esse primeiro aqui. Nós temos aí martelete de ar comprimido, né? Esse daqui. Né? Então ele não escava rotacionando com hélice, né? Ele é através de golpes que ele vai fazer na escavação. Por último, perfuratriz rotativa montada sobre trator, né? Isso aqui já é um absurdo, tá? Então esse tipo de perfuratriz ela é utilizada, por exemplo, para estacas hélice contínua, né? Só que o diâmetro, né, da estaca é maior, né? A largura aqui da hélice para fazer uma perfuração estaca hélice contínua é bem maior do que essa. Mas só para ter uma ideia, né, dos equipamentos que nós temos disponíveis. Outro método que nós temos aqui, muito mais avançado, é o método sísmico, mas em estradas, tá, nós não utilizamos muito. Tá? Ele já é muito mais avançado, ele vai para profundidades muito maiores. Esse tipo de método aqui ele é muito utilizado, por exemplo, para a perfuração de poços de petróleo. Então você quer descobrir, né, onde há jazidas de petróleo, né, escondidas, ou lençóis freáticos que são muito profundos. Tá? Então a gente utiliza esse método. Como que ele funciona? O método sísmico, né, pelo nome que ele já diz aqui, né, ele parte de vibrações. Né? Como que são geradas essas vibrações? Não através de terremoto, né, que a gente não tem tempo de esperar isso. Mas nós geramos essas vibrações através de uma explosão. Escavamos até uma determinada profundidade, né? Então tem uma profundidade específica para ser escavada. Colocamos um caminhão, tá cheio de computador aqui dentro, tá? Hoje em dia é um notebook, né? Antigamente eram mais computadores, mas tem um computador aqui dentro para captar, olha, essas vibrações. Como que elas são captadas? Aí tá aqui, ó, geóforos, né? Então nós temos microfones geodésicos aqui, tá? Sempre em pares, tá? Então esse tá aqui, mas tem um outro lá do outro lado, tá? Normalmente eles são trabalhados em pares. Esse explosivo gera as ondas, tá? Elas não são retas assim, né? Normalmente elas saem, né, em todas as direções e elas são refletidas também em todas as direções. E o que acontece, né? Como é que a gente consegue identificar o que é que tem aqui embaixo através dessas ondas? Dependendo da densidade do meio, a velocidade da onda muda. Vocês estão vendo aqui, né, que tem vários materiais diferentes, né? Isso aqui é um tipo de material, isso aqui é outro, né? Aqui tem um lençol freático, né? E assim por diante, né? Vários tipos aí de camadas, né? De solo, de rocha, diferentes. E dependendo da densidade do meio, a velocidade é diferente. Essas ondas que são refletidas lá para os microfones, né? Ó, que elas são refletidas em onda, elas vão ter velocidades diferentes. Essas ondas captadas são interpretadas pelo computador e você vai ter uma ideia, tá? Do que você tem ali para baixo. Outro método, tá? O mais popular aí da engenharia civil, tá? É o SPT, né? Standard Penetration Test, né? Que é um teste aí de penetração padrão. Eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui lá em fundações, né? Então eu vou ser bem breve. Basicamente, nós temos o barrilete.
Qual é a vantagem? Nós conseguimos coletar essa amostra aqui. Nós temos um peso metálico, né, normalmente de 65 quilos, e ele cai, né, em queda livre de 75 centímetros de altura. Nós vamos perfurar aí 45 centímetros, sendo que a gente anota, né, quantos golpes foram necessários, né, nos últimos aí 30 centímetros, 15 e 15, né, separado. A resposta que nós temos é essa aqui, né, todo esse relatório, na verdade, né. Mas, dependendo do número de golpes, né, que você tem, você faz uma relação desse número de golpes com a resistência do solo. E como você traz esse material, né, dentro do barrelete, você sabe qual é o tipo de material, né, que está representado aqui. Se, por acaso, você... Eu não vou lembrar agora da norma de cabeça, mas, sei lá, se eu não me engano, são 50 golpes. Se você der 50 golpes, se ele não se mover muito, né, então você não precisa continuar, né, até completar os 30 centímetros, né? Você para o ensaio, né? Porque você chegou a uma resistência aí muito elevada, tá? Tem alguns motivos que vão fazer esse ensaio parar.